pessoas que não têm uma renda fixa, mas que produzem alimentos ali. E tudo aquilo que é vendido na feira, ou advém do próprio produto, né, da própria terra, ou pelo menos tem vários produtos, por exemplo, um bolo, né? O ovo, o leite, tudo é dali, produzido ali dentro da própria comunidade. Então, a gente busca fortalecer, não seria uma cooperativa, né? A gente reúne os feirantes, eles colocam, a gente tem as barracas, tem uma pessoa que cede o espaço para a gente, né? Que tem um campo de futebol também que é antigo lá na comunidade. Entendi. Né? E a gente coloca essas barracas e vende geralmente uma vez por mês, né? Às vezes a gente não consegue fazer todos os meses, mas a nossa ideia é essa, que seja uma vez realizada a feira, uma vez por mês, né? Com produtos produzidos ali mesmo no quintal, coco. E quando a gente não vivencia, a gente de fato não internaliza, não respeita, porque eu percebo que apesar de estar sendo muito mais mostrada atualmente a cultura preta, a cultura negra, ainda é visto como algo exótico e como se fosse animação de circo. Como, por exemplo, a gente tem viralizou nas redes sociais o motorista, né, negro de Salvador, que ele começou a dar os shows dele de capoeira e tudo mais. E ele foi parar no Celso Portiolli, no programa Passa Repassa, como os famosos da internet, mas ninguém se interessou pela capoeira. Né? Virou como se fosse mais um negro fazendo acrobacia para entreter mais gente branca. Exatamente. Né? Então, assim, ainda fizeram ele com a farda dele e tudo mais, mas assim, e cadê o respeito pela cultura? Cadê o incentivo à capoeira? Nada, ele só foi basicamente mais um bichinho ali, mostrando a acrobacia e voltou para Salvador. Aquela menininha lá de trás, do cabelo tão pequenininho, a menina que olhava e dizia assim, essa menina do cabelo duro, né? Que quando colocou tranças na lagoa a primeira vez, o pessoal disse assim, que loucura, depois perde o cabelo, não sabe por que fica colocando o cabelo dos outros, né? A menina que hoje ainda usa turbante, e algumas pessoas olham e dizem que ela que gosta da coisa, né? E que tem pessoas que acham que isso é desnecessário falar, né? Porque quando a gente não passa, talvez a gente não queira reconhecer o que o outro passa. Então, quer invalidar o sofrimento do outro. Então a gente precisa olhar no espelho todos os dias, se amar, que não é fácil. Não é fácil. E entender que a gente consegue. Que a gente consegue. E venha calhar com a história da sua comunidade, né? A realidade da sua comunidade. Quer iniciar também com algum projeto? O que é que você diria para essas pessoas? Eu quero começar dizendo que não é fácil. Né? A gente não pode se iludir e achar que é fácil, que todo mundo vai abraçar, que a gente não vai encontrar empecilhos, que não vai ter dias que a gente vai ter vontade de desistir, que a gente não vai pro travesseiro chorar, que a gente não vai pro chuveiro chorar, a gente vai. Né? Mas que a gente sempre vai encontrar também motivos para continuar. Né? E que a gente precisa se fortalecer. Né? A gente precisa estar irmanando, estar se aquilombando, estar dando as mãos com outras pessoas, né? Estar estudando, a gente não pode parar nunca, né? De buscar o conhecimento, né? A gente não pode se achar dono da razão, né? Que algumas vezes o recuar também é proteção, A gente vence as nossas lutas, nós, povos pretos, a gente vence as nossas lutas gingando, né? E algumas vezes a gente recuar é sinal que a gente precisa pausar, nos cuidar, porque o nosso corpo também pede descanso. Às vezes a gente se acha uma fortaleza, né? Uma pedra que não quebra. E nesses momentos, quando a gente estiver pensando assim, a gente precisa recuar um pouco, parar, né? Dimensionar, né? Quais são os nossos próximos passos, se cuidar, né, para poder avançar. Senão a gente não suporta o peso, a gente não suporta o peso mesmo, né, de carregar muita coisa, o fardo que é pesado, né, a gente não vai conseguir avançar. Mas a gente precisa entender que é difícil, mas nessa dificuldade mesmo, a gente encontra forças também para continuar. Às vezes tem dia que para mim eu tô um caos, né, eu tô para baixo, mas eu sempre encontro, seja numa mensagem, seja numa palavra, seja em um abraço, seja em uma memória, né, forças para continuar. Então a gente precisa entender que é difícil, mas a gente consegue. Em 2014, né, eu casei e fui morar em Salvador. Devido,
morando lá, eu nunca me afastei da comunidade. Porém, a cada 15 dias eu estava na comunidade, né? Morou onde, Salvador? Valéria. E aí, essa violência toda que a gente vivencia hoje foi o estopim para que eu retornasse. Sim. Um dia, em uma dessas cenas de violência, eu arrumei minhas malas e falei, vou ali. Deixei para trás sonhos, deixei para trás uma casa. Porém, o meu lar era a minha comunidade. Uhum. Então, esse tempo que eu passei morando fora, eu sempre falava que ia retornar. E que eu queria, né, que aquilo tudo que eu vivenciei na infância, que as crianças, os jovens, as pessoas mais velhas, né, continuassem fazendo, ou pelo menos lembrando, que contassem as suas histórias, né, que trouxessem essas memórias, para que a gente não... Quem não conhece a sua história não Sim. sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Então, essas brincadeiras, essas formas de fazer cultura que a gente não tinha dimensão, talvez, lá nos anos 90, fortalecida para que não passe por essas coisas que talvez passe todos os dias, mas que é de uma forma camuflada, que não tem essa força, né? Talvez esse entendimento para dizer não basta, ou você é racista e parou por aqui, né? E eu quero mesmo, né, que as pessoas, os jovens, as crianças da minha comunidade, eles se sintam pertença, né? Eles saibam quem são, para onde irão, né? Que não deixem ninguém falar por eles, ser autores das suas histórias, porque quem escreve a sua própria história somos nós, né? Já pagaram demais, o retrocesso foi muito grande, né? A gente passou aí tantos anos sendo escravizados, e estamos há tantos anos tentando uma reparação que não vai reparar tudo que a gente sofreu, que os nossos antepassados, os nossos ancestrais passou, não vai reparar nunca, mas que a gente não pode parar de lutar. Deixa eu tomar um cafezinho. É isso. Come um docinho. Quem me conhece sabe o quanto eu amo café sem açúcar, né? E ser recepcionada assim. E quando você toma o cafezinho, gente, vamos deixar ela tomar o cafezinho dela, e eu quero agradecer. Que não eram letradas, não estiveram numa faculdade, não tiveram nem oportunidade de estudar, mas exatamente. A sabedoria que eles têm, né? Esse fio de ancestralidade que nos guia, né? Antes de qualquer nomenclatura, né? Aprender a ouvir. De uma sabedoria, né? De uma sapiência enorme, e a gente precisa preservar isso. Né? Com certeza. Eu, Alda, né, no auge da minha idade, eu não posso chegar e falar de algumas coisas sabendo que tem Dona Maria, que tem Dona Jardilina, que é a nossa matriarca da comunidade com 105 anos. Que a gente consiga escrever a nossa história. Eu sou muito da escrita, como eu já falei. Eu sou muito do trazer as memórias da nossa gente, do emocionar, né? Eu sou muito emotiva e gosto de emocionar também as pessoas. Quando eu retorno para cá em 2022, eu já tinha começado, já tinha falado, não, eu vou sentar e vou escrever alguma coisa sobre a comunidade. E aí a gente tem um grupo não é um grupo carnavalesco, né? Mas é um grupo ali no São João, todo mundo se reúne. A nossa comunidade, como outras cidades pequenas, né? A gente tem muita questão do êxodo rural, né? São as pessoas que precisam sair para estudar fora, hoje menos, né? Precisam sair para trabalhar. E nessa época do São João, a gente sabe que nessas épocas, né, festivas, essas pessoas retornam, jovens, né? Retornam para cá, para a cidade, para a sua comunidade, para se reunir, para visitar a família. Sim. E aí, nesse contexto, né, meu primo, o Silvan, ele criou um grupo, né, no São João, e que a gente, é uma festa de camisa, né, e que reúne as pessoas ali, né, pessoas que há muito tempo não se vê. É tipo um bloquinho? Se reúne também nesse mesmo campo de futebol, que é da família dele, inclusive. Né, onde acontece a feira, é o mesmo local onde acontece essa festividade. E aí eu escrevi sobre esse bloco, mas para poder escrever sobre ele, eu precisei falar sobre a comunidade. Onde é que esse bloco se dava? Por quê? Quem eram as pessoas? Então esse foi um vídeo amador, escrevi, né, tudo certinho, e fiz um vídeo amador, publiquei. E esse vídeo, assim, quando as pessoas assistiram, elas se sentiram pertença, elas relembraram momentos, né? E isso foi muito aquecedor assim, para o coração. Isso só me motivou de que eu estava no caminho certo, que eu precisaria contar mais histórias, falar de mais memórias. Tanto que nessa premiação, né, do Vitrine,
da revista Vitrine, uma pessoa que mora fora hoje, ela... Será que ela viria? Eu acho que não vem, não. Ela já tá debilitada, né? Não, mas assim, ela não tá gostando muito de sair. A última eu fiz uma visita a ela o ano passado mesmo, para poder falar, né, no mês de março, no mês da mulher, mas eu fui na casa dela, ela conversa, ela anda, ela brinca, ela canta, mas ela não gosta muito de sair, né? Que pena. E como eu tava falando, tem Beia, né? Pra você e pro seu... Elas ainda acham, né, que a gente... A pauta negra, que não é interessante. Outro dia lá no trabalho, no final do ano passado, eu estava conversando com uma colega no auditório e daqui a pouco a colega veio chamar: Alda, tem uma pessoa aqui querendo falar contigo e tal. Quando eu chego na sala, tinha uma senhora de estatura média, branca, loira, olhos claros. E aí, quando eu vou chegando, ela estava saindo da sala do meu chefe e aí ela me olhou de cima a baixo. Aí eu escutei meu chefe falar assim: pelo contrário, ela é negra, alta e muito bonita. E aí, quando eu cheguei, ela me olhou do dedo do pé à cabeça e fez assim: estava ali procurando, mas me disseram que você era alta, bonita. Ela não falou a palavra negra, eu falei preta e turbantada. Ela é uma verdadeira globeleza, né? Falei rainha africana. E aí ela foi lá conversar comigo, disse que estava fazendo um trabalho com as pessoas de... O marido dela estava fazendo um trabalho e que ela estava ali para poder pesquisar alguma coisa com as pessoas menos favorecidas do município, algo do tipo, né? E aí ela começou a me fazer algumas perguntas e chegou no meio da conversa, já estava intragável. Uma pessoa super preconceituosa, né? E que ela o tempo todo ela tentou dizer que ela era que ela sofria racismo, preconceito, né? Porque aí quando ela viu que não estava dando, ela disse que ela foi criada por uma madrinha negra e tal. Você vê que quem é racista não consegue camuflar o racismo. É o tempo. E que ela sofreu, que ela foi dispensada do trabalho porque ela trabalhava com a classe menos favorecida, com pobres, e que ela foi dispensada do trabalho por conta disso. Eu falei: mas a senhora entende que não foi sobre a senhora, né? Mas ela não era sobre ela, não era sobre o outro, era sobre ela. Né? O racismo quem sofria era ela. E aí eu falei com ela: imagine a senhora, uma mulher branca, de olhos claros. Mas eu entendi que ali não é que ela não estava entendendo, ela estava entendendo. Só que quem é racista, ele não vai deixar de ser, por mais que você se esforce. E quer levar o protagonismo da história, né? E chegou num momento crucial, assim, que ela falou que tinha que ela trabalhou em um determinado local e que tinha uma pessoa que ninguém queria trabalhar com essa pessoa porque ela era preta, pobre e gay. Não foi nesse termo que ela falou, né? Mas ali eu já estava saturada. Falei: pra mim não tá dando. Eu sabia também que eu não podia... contra-argumentar com ela, porque era desinteressante. Já era uma senhora, né? E a gente entende também que chega um certo momento que, para esses racistas, você diz na cara dele que ele é racista sem precisar você usar de violência. Sou contra a violência, mas também naquele momento eu entendi porque muitas pessoas usam violência com o outro. Porque estava uma situação assim muito desagradável, insustentável. E a conversa parou por ali. E assim, quem é racista não vai deixar de ser, por mais que tenha leis, por mais que seja um crime, ele não vai deixar de ser racista. Está impregnado nele, né? Ele está dentro da sociedade impregnado. Tem que querer muito se desconstruir. Tem que querer, né? Muito. E quando não se quer... Exatamente, porque é uma ideia já formada tem na pessoas cabeça. Que têm essa ideia formada, que aprenderam, não é porque... É o racismo estrutural também. Ninguém nasce, mas assim, tem essas ideias formadas que aprenderam dessa forma, mas que buscam, né, se letrar, né, que busca ver a vida... Galera, sobre o seu projeto, né, o nome do projeto, como que funciona. Tem algumas histórias aqui, porque realmente é tocante pra gente, a gente relembrar, né, a gente trazer a memória, trazer para as pessoas, lembrar as pessoas, né, de coisas impactantes, de coisas assim que foram tão necessárias pra gente estar onde a gente está. Né? E quando eu escrevi a história do bloco, eu já pensava, já sabia, né, que ia trazer um pouco de emoção,
né, falar sobre algumas pessoas, porque assim, a gente tem algumas pessoas que já não estão mais conosco e a gente relembrou ali que foram importantes, que estiveram ali, que vivenciaram muitos momentos com a gente. E o que eu sonho hoje, enquanto Alda, é escrever, continuar escrevendo essas histórias, né? E que a comunidade ela se sinta pertença, tenha esse senso de pertencimento, de que o que eu estou fazendo, estou tentando fazer, né? Não é para mim aparecer, não é para o meu engrandecimento, mas é para a comunidade como um todo, né? Porque tudo de bom que acontecer não será para a Alda, será para todos. E a Alda passa, né? Mas virão outros, né? E a gente precisa permanecer, perpetuar. A gente já perdeu tanta coisa nessa questão do trazer o nosso povo de África para cá. A nossa história já foi usurpada, já foi apagada. A gente não precisa disso mais hoje. Sim. Hoje a gente tem que escrever a nossa história a partir das nossas memórias, né? Muitas memórias a gente já perdeu, que a gente não consegue recuperar. Então a gente precisa escrever, né? A gente precisa deixar essa marca, deixar esse legado. Tanto que só quer se referir ao negro como escravo constantemente. Ninguém lembra dos príncipes, das princesas. Das princesas, das rainhas. Exatamente. Né? Das riquezas. Das riquezas. Ninguém fala disso, né? Exatamente. Só falam das correntes. O tempo todo. Mas não fala de quem usa correntor. Só falam da corrente em si. Alda, que mensagem você deixaria, né, para quem também